Querido, Deus é maravilhoso. Você crê nisso ou não? É bom estar na presença do Senhor. E é bom saber que somos filhos. Quem é filho aqui, filha? Dá um glória a Deus bem forte aí. Né? Somos filhos. Deus é maravilhoso. Ele cuida de nós. Né? E a gente às vezes passa por tantas dificuldades, tantos problemas, mas o Pai diz: eu estou aqui contigo. Isso é bom. Isso é maravilhoso. É saber e entender que Deus tem um lugar para nós. Abra sua Bíblia lá em Neemias, profeta Neemias, capítulo 9. Quero ler 15 versículos. Ufa! 15 versículos. Seja bem rápido. Neemias, capítulo 9. Nós vamos encontrar neste texto um novo começo para a nação nos tempos de Neemias. Uma nova oportunidade. Um novo começo. Quando eu olho para Neemias, eu me apaixono por ele. Porque o que esse homem fez é coisa maravilhosa. Tal como eu amo a vida do Marcelo. Deus ama a sua vida, Marcelo. Melhor que eu. Fico muito feliz de te ver aqui. Seja bem-vindo, viu, filho? Deus abençoe você. Para quem não sabe, ele está lá em cima escondido. Acharam, irmão? Amém, irmãos? Acharam? No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. Quando eu estava lendo esse texto, eu ri desse jeito. E passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, seu Deus. Eu dei outra risada, tal como eu acabei de rir. Irmãos, 6 horas. Ficaram onde estavam, leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando, adorando o Senhor, o seu Deus. Isso aqui mexeu muito comigo. Eu nem vou terminar de ler o texto. Quando eu li isso aqui, isso entrou como uma flecha no meu coração. Porque é isso que Deus quer despertar no coração do seu povo nestes dias. Depois você lê na sua casa esse texto inteiro. Eu vou ler o versículo 8, vai lá para o versículo 8. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus. E cumpriste a tua promessa porque tu és justo. Está falando de Abraão. Por que eu dou um tema para essa mensagem nesta noite? Um novo começo. Uma nova oportunidade. Nos tempos de Neemias também está à mesa para cada um de nós. Você concorda com isso ou não? Amém? Amém, irmãos? É a mesma oportunidade. É a mesma oportunidade. Esse texto ele está escrito, inserido em um momento de reconstrução, de recomeço com Deus. Se você começar a ler Neemias, no versículo 8, eles estavam em festa. Eles estavam banqueteando. Eles estavam em um momento de alegria da carne. Estavam comendo, bebendo, e de repente, depois pula para o versículo 9, e esse versículo 9, ele é recheado de ação, de sobrenatural, de vontade de recomeçar, de se sentir perdoado, lavado, remido. Uma nova oportunidade.
Querido, às vezes a gente não consegue entender a imensidão ou o conteúdo grandioso que é este texto, quando ele fala assim, olha, 3 horas lendo o livro da lei. Às vezes a gente está aqui, né, a gente lê a palavra de Deus e a gente fala assim, nossa, que leitura demorada. Não tem como ser um pouco mais rápido. Essa leitura tal como é uma preguiça subindo em uma árvore, não consigo sequer parar para ouvir. Aqui o texto revela para nós o que? Um povo, uma nação reunida para ouvir o livro da lei, para ouvir aquilo que Deus estava dizendo, as correções necessárias, as atitudes necessárias para um recomeço. E todo despertamento, querido, todo o momento espiritual, o contexto espiritual da igreja, do povo de Deus hoje, o acerto, começa por conta de uma decisão. E essa decisão é justamente essa: ter a capacidade de gastar tempo, de abrir o coração para ouvir aquilo que é a palavra de Deus. Quando Deus testificar isso por meio da ação sua e minha, você pode ter a certeza que a sua estrutura familiar, a sua estrutura humana, o seu corpo humano será totalmente mexido, porque a palavra de Deus vai entrar. A palavra de Deus vai entrar, vai transformar a sua história, a sua vida. O povo aqui se reuniu simplesmente para ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu tenho falado da IBD. Um povo que se reúne para ouvir a palavra de Deus é um povo forte. Um povo que se reúne para ouvir a palavra e colocá-la em prática torna-se um povo forte, abençoado. Um povo que não vai ter os seus conceitos, os seus valores mexidos por vãs filosofias que são anunciadas e pregadas no tempo presente. Um povo que verdadeiramente vai sentir o abraço do Pai, o amor do Pai, porque é um retorno à palavra de Deus. Esse povo se reúne. Vimos aqui a liderança se reunindo em torno da palavra. Se você pegar e ler, você vai ver que os profetas se reuniram. Aqueles que detinham os sacerdotes, aqueles que detinham a liderança se reuniram. Por isso da importância que é nós como liderança, povo de Deus, estarmos aqui às quartas-feiras reunidos para falar de coisas concernentes ao reino de Deus. Porque quando a liderança se reúne para ouvir Deus falar e ser ministrado pela própria palavra de Deus, as estruturas do lugar onde essa liderança está inserida será mexida. E todos nós, quer queira quer não, somos líderes. Quando a gente fala de liderança, às vezes a gente fala assim, eu preciso ser um presbítero, eu preciso ser um pastor, eu preciso ser um instrumentista. Não, se você é esposo, se você é pai, se você é mãe, você é um líder. E vimos aqui a liderança reunida para aprofundar-se no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus tem falado nesses tempos é que se nós voltarmos para a palavra, se nós nos reunirmos em torno da palavra, se nos aprofundarmos no estudo da palavra, algumas coisas vão começar a mudar em nós. As reuniões, segundo alguns especialistas, nesse momento aconteceram durante 24 dias. Eu tive uma madrugada bastante tumultuada de sexta para sábado por conta de cólica renal. E eu voltei a ler esse texto uma vez, 2 vezes, 3 vezes com dores. 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, 4h da manhã, 5h da manhã, 6h da manhã, fui lá, tomei um remédio. Até que Deus deu a graça, falei assim, vai ao banheiro. Eu falei assim, não estou com vontade, mas vai ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, a pedra foi expelida.
Aí eu consegui dormir, mas durante esse período, esse texto vinha ao meu coração dizendo assim: olha essa atitude desse povo. 3 horas lendo a palavra, 3 horas orando. Eu fiquei 6 horas acordado. Não sou muito de numerologia. Eu dormi às 6 horas da manhã, da meia-noite às 6, acordado de dor. É pior que a sua. Talvez você fale assim: não é, pastor, é. Mandei uma mensagem pro meu genro e falou assim: rapaz, eu posso até parir um filho, mas ter cólica não. Por que você não veio tomar remédio? Eu falei assim: eu não. E eu fui entender o que Deus quer em relação à vida da igreja. Você não encontra, querido, nenhum relato bíblico, você não encontra nenhuma citação bíblica de um culto tão tremendo como esse na palavra. Você não encontra. Os especialistas afirmam isso e eu concordo, porque se você perguntar para o pastor, você já leu a Bíblia já algumas vezes. A gente não encontra um momento de 3 horas adorando, mesmo se você pegar lá a consagração do templo, se você pegar lá Salomão, aquelas festanças, aqui é diferente, aqui é Deus sendo exaltado, é o povo sendo tocado, é o povo chamando a um acerto, porque você vai entender por meio dessa palavra que houve um acerto tão sério na nação, que eles dispensaram filhos, esposas estrangeiras, atitude essas que Deus honrou, e Deus se manifestou. Por quê? Por conta do recomeço da nação. Onde a gente recomeça com Deus sendo 100%, você pode ter a certeza que Ele também vai fazer 100%. Às vezes nós queremos Deus faça 100%, mas a gente não faz 30%, 20%. Eu quero deixar o primeiro ensino em relação a esse texto. Do versículo 1 ao versículo 5, você vai encontrar algo que eu tenho pedido para a vida da nossa igreja, inclusive para mim. E como o Satanás ele é terrível, quando a gente começa a dizer assim: eu quero isso para a minha vida, ele começa a se levantar, e rugir. Mas nós cremos que em Deus somos muito mais que vitoriosos. Já imaginou todas as vezes que a igreja se levanta, todas as vezes que a igreja se levanta como liderança, todas as vezes que a gente começa a dar uma forma, o inimigo ele levanta pessoas, ele levanta problemas, dificuldades em todos os segmentos. Mas eu quero dizer nessa noite, eles vão encontrar um Deus grande, maravilhoso, que vai estar à frente. E que realmente praga nenhuma vai atingir você. Se você crê, diga glória a Deus, aleluia, porque não vai. Mas qual é o primeiro ensino que eu quero deixar para a igreja nessa noite, que Deus quer que a gente tenha em nossos corações? Do versículo 1 ao versículo 5, você vai encontrar o que? Aquilo que a gente diz. É tempo de nos tornarmos sensíveis a este ajuntamento espiritual. Quando a gente tem um coração sensível, querido, o culto nos torna longo, a adoração nos torna longa. Quando a gente se torna sensível, a gente fica realmente numa expectativa do mover de Deus, da ação de Deus, por mais que sejam ditas muitas palavras, mas vai ter aquela que vai impactar a sua alma e o seu coração. Aquela que vai mexer com as tuas estruturas. De pé na plataforma estavam os levitas, Jejua, Bania, Gadmiel, Sebanias, Bunim, Serebias, Banim, Kenarim. Quem vai casar aí? Ó que tanto de nome maravilhoso. Asabneia, Serebias, todos eles, dizendo: levantem-se e louve ao Senhor o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Você crê nisso? Diga glória a Deus. A grandeza de Deus. O que Deus quer para nós? Deus quer que nos tornemos sensíveis quanto ao quebrantamento do nosso coração. Querido, às vezes nós temos sido forjados pelas batalhas da vida, pelas guerras enfrentadas, e nos tornamos muito duros em relação à voz de Deus.
Às vezes aquela blindagem que deveria ser usada para o bem, acaba sendo usada para a deficiência no quesito espiritual. Eu não deixo Deus tocar em algumas áreas da minha vida, e por isso que eu me torno duro. E os problemas, as dificuldades vai fazendo com que você também se torne mais duro ainda. O egoísmo, a insensibilidade em relação às pessoas, a falta de amor, a falta de companheirismo. O desejo vai sendo minado por uma dureza de espírito, por uma dureza do coração, por uma dureza de alma. Querido, às vezes nós estamos tão distantes de Deus, afastados de Deus, que nós estamos fazendo as coisas na vida eclesiástica de forma mecânica, e a gente pensa que Deus está aceitando. Olha como eu sou legal. Querido, Deus não quer nada de forma mecânica. Deus quer coisas espontâneas. Deus quer o seu coração. Deus quer quebrantamento. E o quebrantamento, a ação de estar diante de Deus durante 6 horas de adoração, passa por essa contrição. Não estou dizendo que na história da gente fardinha a gente não pode ter festa, mas o texto diz justamente para aqueles que são contra jejum, contra orar. O texto diz exatamente isso. Eles passam do banquete, da festa, das vestes maravilhosas, das vestes impactantes, porque eles sabiam se vestir bem, para saco, cinza e adoração, e acima de tudo jejum. Olha como a gente encontra isso. O povo caminhava em festa, e eles saíram da festa para o jejum. O povo se cobriu de pano de saco. Isso traduz o que? Sinceridade, singeleza. É um símbolo de contrição, é um símbolo de dizer: Deus, eu não sou nada, eu não valho nada sem a tua presença. Querido, se Deus tirar o espírito dele de você, você se torna um nada. Se Deus se afastar de você, você se torna um nada. Aqui o povo jejuou, cobriu-se de saco de cinza e tomaram atitudes. Por quê? Porque tamanha foi a ação de Deus, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, que eles chegaram ao ponto de dispensar aquilo que deveria ser feito, que eram as suas mulheres estrangeiras e os seus filhos estrangeiros. Nós não temos relatos, estudiosos não têm relatos do que foi feito, mas eles dispensaram. Temos o relato da tristeza, da agonia das mulheres chorando, dos filhos. Eu imagino se a Raabe fosse uma estrangeira e eu falasse para ela: filha, você vai ter que ir para sua terra, eu tenho que me acertar com Deus. Querido, eu duvido que você que é pai aqui teria essa capacidade de dispensar seu filho. Olha, o João não faz parte da nação, ele vai ter que ser mandado embora, porque a Simone não é judia, não faz parte do meu povo. Por que o texto usa isso de forma tão drástica, de forma que vem impactar a gente? Porque, querido, a gente não consegue mandar embora coisas simples da nossa vida que tem estragado a formosura e a beleza de Cristo. Coisas tão pequenas. Aí o texto diz: olha, eles mandaram embora famílias porque eles desobedeceram. Então está na hora de obedecermos a voz de Deus. E qual é a voz de Deus nesta noite? Coloque para fora da sua existência, cubra-se realmente de sensibilidade, de contrição, arrependam-se e joga fora, para fora da tua vida aquilo que ocupa o lugar de Deus, e volte à essência. Aí sim vai haver o quê? Vai haver cura, vai haver manifestação da glória de Deus. Nós não podemos adorar o Rei da Glória antes de contemplarmos a triste condição que cada um de nós carregamos. Sabe qual é? De pecador. Cada um de nós aqui carrega uma triste condição de pecador. Mas Romanos diz lá: todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, e a glória de Deus está neste lugar, nesta noite. Por isso que você está vivo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Não podemos jamais negligenciar 2 Crônicas 7,14. Não vou ler, você conhece de cor.
Um povo que chama pelo nome do Senhor, um povo que clama, um povo que se arrepende, um povo que se desvia do mal, um povo que toma atitude tal como esta. E Deus faz a promessa. Quem está precisando de cura, que diga eu. Volte para o Senhor, Ele vai sarar a tua terra, a tua parentela. Ele sara, é promessa. Você crê nisso, amado? Eu vou vir e vou sarar as suas feridas, as suas dores, as suas agonias de alma. Temos a condição de pecador, tudo bem, fomos gerados no pecado, mas temos um Deus que nos ama, que nos redime, que nos justifica. Temos um Cristo que nos abraça. Temos um Deus que diz: olha, vá, não peques mais, estão perdoados os teus pecados. A nação tomou essa postura. Versículo 12 mostra isso para nós, que a nação tomou uma postura, ela passa por uma separação de tudo que Deus condena. E eu quero dizer aqui nessa noite, tudo que Deus condena, querido, separe. Porque Deus ama você. Deus ama a mim. Aí sim vai haver o que? Um avivamento. Vai haver o que? Uma profunda contrição. Quando você canta, né, uma música como essa, é algo assim que é impactante, né? Eu falo para as pessoas, quando você estiver ministrando louvor, olha para mim. Eu gosto muito daquela canção que diz: um filho perdido volta arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nessa vida tantas ilusões, tantos problemas, tantas dificuldades, aí volta com o pé ferido e a canção diz assim: olha, eu tenho um anel novo, eu tenho uma sandália nova, eu tenho uma roupa nova para você. Você é filho, você é filha. É o texto nos exorta, nos mostra isso. A atitude na nação no tempo de Neemias, eu conheço a história de Neemias tal como você conhece, então dispensa contexto histórico, dispensa a forma com que Deus chamou. Querido, Neemias foi chamado em um momento sobrenatural e termina a sua história em um momento sobrenatural, porque a obra que Deus começa no campo sobrenatural, Ele vai terminar no campo sobrenatural e espiritual. Aquilo que é de Deus na tua vida, que é espiritual, vai acontecer em nome de Jesus. Tudo aquilo que começa debaixo das mãos de Deus prosperará. Prosperará. Contrição, decisão, passa pelo campo da obediência. Como Deus honra obedientes. Fala assim: Deus honra pessoas obedientes. Fala com convicção. O povo toma a decisão de deixar para trás todos aqueles que não tinham linhagem de Israel. Você tem noção que é isso? Todos aqueles que não tinham linhagem de Israel tinham que ser dispensados. E eu quero que você guarde essa palavra. Não há comunhão com Deus fora da verdade. Não tem como. A verdade é única. E a verdade única nessa noite para nós é: separe aquilo que precisa ser separado, porque eu quero voltar a ser seu pai. Eu quero voltar realmente a dizer: você tem herança. Separe aquilo que está atrapalhando a comunhão. Quando a gente olha para a teologia, para as explicações teológicas, que às vezes tem teólogos de plantão dentro de uma igreja, aqui não tem nada a ver com conflito racial, mas é com conflito teológico, conflito religioso, conflito de decisão. Unir a outros povos era transgredir uma lei, uma determinação, era como se apostatar da sua própria fé, era aceitar parte do sincretismo. É como a gente dizer nos dias atuais, era uma espécie de ecumenismo nos tempos de Neemias. Onde há deuses de várias formas, sejam eles quais forem, Deus não está. É necessário separar. E quem vai fazer isso é por meio
da palavra de Deus. É Deus que vai tocar seu coração. É Deus que vai fazer você mudar. É Deus que vai fazer você voltar à essência dos primeiros passos na tua vida. Por isso que é necessária essa questão obediência. Por isso que é necessária essa questão de sensibilidade. Quando a palavra nesse momento de Neemias era lida, era explicada, era aplicada, os corações ali se derretiam na presença de Deus. Querido, quando a palavra de Deus encontra corações abertos, as pessoas se derretem na presença de Deus. Por isso que quando eu li esse texto, eu dei uma risadinha, mas ao mesmo tempo a gente chora em saber que a nossa adoração, o nosso encontro com Deus, a nossa forma de cultuar a Deus é tão pequena diante desse ato, que chega a trazer vergonha para nós. Um grande escritor escrevendo isso, eu quero ler para você, diz assim, precisamos resgatar a supremacia da Escritura e a primazia da pregação na igreja. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga amém. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem crê que diga amém. Então o Evangelho é a salvação, irmão. É a palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus, só há um Evangelho. Precisamos expor essa palavra com lágrimas, no poder do Espírito. A proclamação da palavra produz mudança de vida do povo. E eu quero que essa palavra comece a produzir isso em você, na minha vida. Por que às vezes nós temos os nossos olhos tão enxutos em relação à palavra de Deus? Nunca se houve tanta sequidão nos olhos do povo de Deus como hoje. Guarda aqui que eu vou parar aqui. Nunca houve tanta sequidão como hoje. Nunca houve tanto esfriamento espiritual como tem tido nos tempos atuais. É tempo de resgatarmos essa sensibilidade. É tempo de passarmos para o tempo de festa carnal para a festa espiritual com jejum e oração. Não estou dizendo que você não tem que ter seus banquetes, as suas festas, você pode tê-las, mas que elas não sejam tão demoradas, que elas não sejam a madrugada toda, e quando você vem adorar a Deus, é o resto. Isso é um alerta, irmão. Não tem coisa mais preciosa do que estar em família. Eu privo isso. Não tem coisa mais gostosa do que você estar sorrindo com seu filho, passeando com seu filho, passeando na sua casa, indo lá, fazendo festa. Eu não sou contra a festa. Eu sou contra quando você não me convida. Não sou contra, não. Você pode fazer a tua festinha. O ser humano é muito prático em fazer festa. Lá perto de casa, toda sexta-feira, 5 horas da manhã, tá acabando festa ali. Tem um treco que chama Canto da Terra ali. Ô trem. Canto da Terra. Judia. Chega lá no 15º andar. Aí você pensa como o povo é bom para fazer festa. Mas quando a gente está aqui reunido, a gente não consegue fazer festa. Aqui é a verdadeira festa. Aqui é um verdadeiro momento na presença de Deus. Aqui você come do melhor que existe na face dessa terra. Aqui você come do maná do céu. Você pode dizer amém?